Aí depois a apostila fala da hipocalcemia. A hipocalcemia, ela acontece por quê? A gente sabe que o leite da vaca, ele tem muito cálcio, certo? A gente escuta isso desde pequenininho. Como que a gente fica com cálcio no organismo? O que é bom para a gente ter cálcio? Tomar leite. O leite da vaca tem altos níveis de cálcio, tá? Para fabricar o leite, a vaca usa suas reservas de cálcio e acaba ficando sem o cálcio. Se o manejo nutricional não é correto. Se o manejo da vaca não é correto, se não deu uma dieta rica em cálcio, ela vai usar todo o cálcio do organismo dela para fabricar o leite para o filhote e aí ela fica sem o cálcio e ocorre a hipocalcemia. A hipocalcemia pode até levar à morte do animal. É preciso uma dieta que complemente o cálcio algum tempo antes de parir, algum tempo antes dela começar a fabricar o leite, tá bom? Agora, a apostila fala da retenção placentária. Como eu disse, a placenta ela tem que sair até de 12 a 24 horas após o parto. Se ela não saiu, ocorrem problemas. As causas disso, da placenta ficar retida dentro da vaca, podem ser hormonais, podem ter sido por partos distóxicos, por algum problema no parto, a placenta ficou lá dentro, ou quando houve nascimento de gêmeos. É bem comum nos bovinos ocorrer o nascimento gemelar, duplo. Geralmente não acontece. Quando acontece, é comum da placenta ficar lá dentro, tá? Agora a gente fala do deslocamento do abomaso. Lembra que na primeira ou na segunda aula de bovinos, eu falei que o bovino tem 4 estômagos? Um deles é o abomaso, tá? Então, quando o útero cresce com o feto lá dentro, vai crescendo cada vez mais dentro da vaca, o bezerrinho, ele faz com que os estômagos eles vão para as laterais e eles fiquem deslocados. Mas isso é normal. O deslocamento, por causa do feto que está crescendo lá dentro, é normal. O que não é normal é, logo após o nascimento, o estômago continuar no mesmo lugar. Ele tem que voltar para sua posição inicial. Então, quando ele não volta, tem o problema do deslocamento do abomaso, tá? Então, o que acontece? O estômago ele fica no lugar que não era para ele estar e aí ele não consegue se encher completamente. A vaca não consegue ingerir tanto alimento quanto ela deveria porque esse estômago está no lugar errado, tá bom? Aí a gente fala sobre metrite. Metrite é a infecção do útero. Então, a apostila ela fala que é uma inflamação, mas é uma infecção. Quando é causado por micro-organismos externos que entram dentro do organismo animal, é uma infecção. Quando é um problema endógeno dentro do organismo do animal que causa o problema ali, é a inflamação. Quando vem de fora, quando é bactéria, vírus, fungos, são infecções, tá bom? Aí a gente fala também de aborto. O que é o aborto? É o interrompimento da gestação. Ou seja, o aborto ele causa para o produtor prejuízos. Se o animal está ali gestando, o produtor conta com aquele filhote para aumentar o rebanho dele. Quando a gestação é cortada, o produtor tem prejuízos, porque a vaca que daria leite para aquele filhote não vai dar mais leite para aquele filhote. Todo o tempo de gestação até ali foi perdido. Então, é um prejuízo para o produtor, tá bom? O aborto ele pode causar outros problemas, como a metrite e a retenção de placenta, tá bom? Tem doenças infecciosas que geralmente causam aborto. Dentre elas, a gente pode falar da brucelose, leptospirose, rinotraqueite e diarreia viral bovina também é bem comum, que causam um aborto, tá? Aí agora a gente fala de métodos de reprodução também, tá? A gente fala sobre transferência de embriões. O que é a transferência de embriões? É o uso de hormônios para uma determinada vaca, e aí a gente introduz hormônio nela, e aí ela cria muitos óvulos. Aí esses óvulos são fecundados artificialmente. Lembra da inseminação artificial? Então, quando a vaca ela tem muitos óvulos, porque a gente colocou bastante hormônio nela,
e são inseminados, eles são retirados dessa vaca e implantados em outras vacas ou congelados para usar depois. Isso a gente chama de transferência de embriões. A gente pega o embrião de uma vaca, tira dali, lava o útero, colhe aquele embrião e coloca em outra vaca. É engraçado, né? A gente pode pensar nisso e falar, nossa, como será que acontece? Deve ser uma coisa muito extraordinária. Realmente, eu também acho bem estranho, pelo menos bem incomum ao meu pensamento, ao meu ver isso. Mas é uma técnica bem utilizada no meio de reprodução animal. Outra técnica é a produção do embrião in vitro. Então, você pega o óvulo, pega o espermatozoide, fecunda ele em laboratório, cria o embrião no laboratório e aí implanta numa vaca. Também é uma coisa assim de outro planeta, se você for pensar, né? Engraçado. E também, uma das coisas que eu acho mais extraordinárias hoje em dia que a gente pode fazer na reprodução animal é a sexagem de embriões. O que é a sexagem de embriões? A gente pode saber o sexo do animal, saber se ele vai ser uma vaca ou um boi antes dele nascer, antes dele virar um feto. A gente pode saber se ele vai ser menino ou menina durante a sua fase de embrião. E como que a gente vê isso? A gente observa se ele tem a presença do cromossomo XX ou o cromossomo XY. A gente vê no cromossomo das meninas o XX. Então, o cromossomo feminino é o X. E nos meninos, a gente vê o cromossomo XY. Então, o cromossomo dos meninos é o Y, tá? E a gente pode saber isso antes mesmo do embrião ele ser implantado em outra vaca. Isso é muito, muito futurístico, ao meu ver. E na apostila ele explica mais sobre isso, vocês podem ler, óbvio, que a minha aula é uma videoaula, mas vocês têm que ler a apostila, tá bom? E qualquer dúvida pode mandar no WhatsApp, como eu sempre falei. E a gente pode saber disso, se ele é menino ou menina, antes mesmo dele ser implantado e gerado. Eu acho isso muito engraçado. Eu vou pedir para que vocês façam as perguntas do final da aula 10, tá? E mandem lá no WhatsApp. E é isso, gente, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula. Até a próxima aula.